E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas à distância, né? Estejam aproveitando o tempo livre para estudar muito. Quando voltar, vai ter bastante coisa aí para a gente verificar e a aprendizagem de vocês nesse tempo. A gente vai iniciar agora a aula sobre soluções. Soluções é um assunto assim bem interessante porque a gente é o tipo de assunto que a gente vê todo o tempo no nosso dia a dia. Então, para entender o conceito, ele é bem tranquilo. E aí, para explicar para vocês, eu encontrei esse simulador aqui na internet, que inclusive eu vou deixar o link para vocês no vídeo, que é também para vocês entrarem lá, dá para brincar, é tipo um laboratório virtual. Então, é assim bem interessante para vocês conseguirem verificar e visualizar como é que ocorre a formação de uma solução, tá? A gente vai iniciar aqui o conceito inicial, ele é bem simples. A solução, ela basicamente consiste de uma mistura homogênea. O que vai ser uma mistura homogênea? Vai ser uma mistura que eu tenho apenas uma fase. E o que é uma fase? Uma fase vai ser onde toda uma faixa, né? Por exemplo, aqui nesse frasco aqui, ele tem água, né? A água é uma substância pura, então aqui você vai ter as mesmas propriedades em toda essa região aqui onde eu tenho água, tá? A solução, ela já passa a ter quando eu tenho mais de uma substância pura junta, ó. Nesse caso aqui, eu tenho aqui o suco, ó. Isso aqui é aquele suquinho em pó que a gente compra no supermercado, e aí, ó, vem lá um pozinho e ele diz para dissolver isso daí em água, né? Quando eu preparo esse suco, isso nada mais é do que uma solução, ó. Então, você tem a água aqui, ó, aqui eu tenho meio litro. Aí, eu vou colocar aqui um pouco de suco, ó. Esse suco, ele se dissolve aqui, formando uma solução. Tá vendo? Eu tenho uma fase só. Em qualquer ponto aqui que você clicar, você vai ter as mesmas propriedades das soluções, tá? E aí, isso é uma solução, uma mistura homogênea, que é formada por um soluto. Nesse caso, quem é o meu soluto? O meu soluto vai ser o suco e o meu solvente aqui vai ser a água. Basicamente, o soluto, ele é aquela substância que é dissolvida e o solvente é aquela substância que dissolve, tá? E aí, quando isso acontece, você gera uma relação entre soluto e solvente, que é o que a gente chama de concentração. E aí, existem vários tipos de concentração. Existe a concentração em mol por litro, existe a concentração em grama por litro, existe a concentração em porcentagem. Concentração em porcentagem é até bastante utilizada. Por exemplo, quando a gente vê bebida alcoólica, vem lá, 7% de álcool. Isso daí é o que? Uma concentração volume-volume, que significa que daquele total, 7% corresponde a álcool. E aí, não só bebida alcoólica, mas em alimentos, em suco, aquele suco concentrado que a gente compra também, fala, vem tantos por cento de suco integral. Então, tanto por cento é realmente o suco da fruta. E o resto é água ou outras substâncias também que vem ali, formando a solução. Isso, a concentração em porcentagem, ela é amplamente utilizada. Outra que é bastante também utilizada em grama por litro, que é basicamente você pegar a massa do soluto dividido pelo volume da solução e você tem uma relação grama-litro, tá? E uma que é bastante utilizada também, principalmente para profissionais da área da química, é a concentração em mol por litro, que é o quê? É o número de matéria que você tem dissolvido em determinado volume da solução. Ó, aqui, ó, nesse nessa simulação eu consigo
verificar a concentração. Ó, ele diz, aquela quantidade de suco que eu coloquei, ó, gerou para mim uma solução de concentração 0,34 mol por litro. Significa o quê? Que a cada 1 litro dessa solução, você vai ter dissolvido 0,34 mol desse suco. Se eu aumento, ó, se você aumenta ali a quantidade de soluto e eu não vario o volume, o que que acontece? Aumenta a concentração da solução. Significa o quê? Que para cada 1 litro de solução, eu vou ter agora 0,56 mol do suco, tá? O que que acontece quando eu acrescento água? Olha aí, ó. A concentração da solução, ela vai diminuir, tá vendo? Por quê? Esse daqui é o processo que a gente conhece como processo de diluição de solução. O que que é a diluição de solução? A diluição, ela vai ser justamente você acrescentar solvente, levando à diminuição da concentração, que foi o que a gente verificou aqui agora, ó. Quanto mais solvente eu acrescento, olha o que vai acontecendo ali com a concentração da minha solução. Ela vai diminuindo. Vejam que eu não aumentei a quantidade de soluto, eu apenas aumentei a quantidade de solvente, ou seja, eu apenas acrescentei água aqui. Aí, agora sim, ó, se eu dispensar aqui, ó, dispensei a solução, tanto o soluto quanto o solvente foram juntos. A concentração, ela permanece constante, tá? Então, é diferente de quando você acrescenta só o solvente. O acréscimo de solvente vai levar a diminuição da concentração da solução, tá? Agora, vamos ver aqui se eu evaporar solvente. Se você evaporar solvente, você leva o processo oposto da diluição, que é o processo de concentração. Vejam, ó, vou aqui. Tá vendo? Evaporei solvente, então diminuí o solvente, a concentração da solução, ela aumentou, né? Então, se você adiciona solvente, a concentração da solução diminui. Se você tira solvente, a concentração da solução aumenta. Então, é o processo inverso, tá? Bora ver aqui com o outro aqui. Ó, é bem legal essa simulação aqui, porque você consegue fazer aqui. Vamos ver do permanganato de potássio. Então, aqui, o meu soluto agora vai ser o permanganato, né? Meu solvente aqui continua sendo a água. Eu já tenho aqui meio litro de água. Acrescentei permanganato, né? E aí, aqui, ó, criei uma solução de 0,23 mol por litro, tá? Então, a partir dessa concentração aqui, a gente vai calcular a massa de permanganato, ó, porque aqui na simulação eu não consigo saber quanto de permanganato eu coloquei aqui, né? Eu cliquei aqui e caiu um pouco aqui na solução, mas aí ele disse aqui a concentração para mim é de 0,23 mol por litro. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho a simulação que eu fiz, né, que eu acrescentei o permanganato na quantidade de solvente que eu tenho aqui. Então, eu formei meio litro de solução. E isso deu para mim uma concentração de 0,23 mol por litro. Então, eu posso calcular a massa de permanganato que eu adicionei aqui a partir dessas informações, ó. Vejam o seguinte. Vejam que a gente tem a concentração, eu tenho o volume da solução. E aí, a concentração molar, que é a molaridade, né? Ela é dada por quê? Ela é dada por M1, que é a massa. M1 vai ser a massa do soluto, dividido pela massa molar. A massa molar, ela dá para mim o quê? Ela dá para mim a identidade do soluto que eu tô utilizando, né? Que, como a gente sabe, ele é calculado a partir aqui da fórmula molecular do soluto.
vezes o volume da solução dado em litros, tá? Então, a molaridade eu tenho aqui, né, que o simulador calculou para mim, que ele disse que é 0,23 mol por litro, igual a M1, que eu não sei quanto de permanganato eu adicionei ali, dividido pela massa molar. Aí, a massa molar, o que eu tenho que fazer? Consultar a tabela periódica, né? E aí, a gente calcula aqui. Pela tabela periódica, a massa do potássio é 39, mais a massa do manganês, que é 55, mais a massa do oxigênio, que é 16. Só que eu tenho 4 oxigênios aqui na minha fórmula, então, tudo isso vai ser vezes 4. E aí, realizando esse cálculo aí, eu vou ter que a massa molar do permanganato de potássio vai ser igual a 158 gramas por mol, tá? Então, vejam que por isso que a molaridade, né, a concentração em mol por litro, ela é importante, porque ela me dá em relação à natureza do composto que está formando a solução. Então, 158 vezes o volume da solução dado em litro, que já tá aqui, ó, meio litro, né? Então, 0,5 litros. Resolvendo isso daqui, né? 158 vezes 0,5. Então, meu M1, ele vai ser igual a 18,17 gramas de KMNO4. Então, isso daqui para mim dá uma informação super importante, ó, que a quantidade aqui de permanganato que eu coloquei aqui, ela foi de 18,17 gramas para formar meio litro dessa solução de uma concentração de 0,23 mol por litro. Então, veja aqui que interessante, a partir aqui da simulação, eu não conseguia saber o quanto eu coloquei de massa, mas aí, a partir dos dados aqui, eu consigo fazer esse cálculo e consigo descobrir qual foi a massa de permanganato que eu dispensei aqui, nessa solução. E aí, pessoal, vamos utilizar aqui agora essa outra simulação, que também é do mesmo site. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem, tá? É bem interessante vocês mesmo fazerem essas simulações para vocês entenderem bem o conceito. E qualquer dúvida também de como utilizar a ferramenta, vocês podem me perguntar, não tem problema, tá? A gente vai utilizar aqui essa simulação para a gente ver um outro conceito, tá? Que é o conceito de saturação de solução. Ó, vamos pegar aqui. Eu vou utilizar o permanganato, eu gosto do permanganato porque ele é roxinho, né? Fica bonito. Mas, vamos ver aqui. Olha só, aqui, ó, eu adicionei permanganato e ele tinha aqui meio litro de solução e ele acrescentou 0,5 mol por litro, ó. Vejam que essa quantidade de mol de permanganato já saturou essa solução, tá? O que é a saturação da solução? É quando você coloca uma quantidade de solvente, de soluto, acima da capacidade do que o solvente é capaz de dissolver. Tá vendo? Ó, a gente colocou aqui e aí sobrou. Quando você acrescenta mais soluto do que o solvente é capaz de dissolver, ele forma isso daqui, ó. Esse resíduo de soluto aqui no fundo do recipiente, que é o que a gente chama de corpo de fundo, tá? Na solução. Ó, vejam que se eu diminuir aqui, ó, eu vou diminuindo a quantidade de soluto, ó,
E aí, aqui, ó, nesse ponto, é a quantidade máxima que a água consegue dissolver. Se eu coloco um pouco a mais aqui, ó, já vai formar. Então, aqui, ó, 0,25 mol é o máximo de permanganato que você consegue dissolver em meio litro de água. Lembrando que esse conceito, que a gente chama de coeficiente de solubilidade, ele é atrelado à temperatura. Se você aumenta a temperatura, você pode aumentar o coeficiente de solubilidade, ou seja, mais soluto você vai ser capaz de dissolver numa determinada quantidade de solvente. Mas isso varia também na natureza da substância. Existem substâncias que, conforme você aumenta a temperatura, diminui o coeficiente de solubilidade dela, tá? Então, isso aqui é importante para a gente entender isso. Então, quando você acrescenta, ó, mais soluto do que o solvente é capaz de dissolver, você satura a solução, você forma uma solução saturada e com o corpo de fundo, tá? Quando ela tá exatamente aqui no ponto onde não forma corpo de fundo, a solução está saturada. Ou seja, nesse ponto você tem a quantidade máxima de soluto que o solvente é capaz de dissolver, tá? Aí, ó, a gente vê aqui aquele conceito de diluição, ó, aumentei aqui a quantidade, o volume da solução, e aí o que aconteceu aqui com a concentração? Ó, a concentração diminuiu, tá? Então, se você tem mais soluto, obviamente que você aumenta a capacidade, ó. Então, agora, olha só, vejam que dobrou aqui, ó. Se eu tenho mais solvente, obviamente que uma quantidade maior de solvente vai conseguir dissolver uma quantidade maior de soluto, tá? Então, nesse ponto aqui, eu tenho a solução saturada. Acrescentei mais, vou ter solução saturada com corpo de fundo. E quando eu tenho uma solução menos, né? Menos do que a capacidade do soluto. Por exemplo, aqui nesse caso eu ainda posso acrescentar soluto que o meu solvente ainda vai ser capaz de dissolver. Aí é o que a gente chama de solução insaturada, tá? Você tem uma solução insaturada, ou seja, ainda posso acrescentar mais que, ó, aí aqui já passou. Aqui tem uma solução insaturada, ainda posso acrescentar mais soluto que o meu solvente ainda é capaz de dissolver. Então, esse também é um conceito interessante. Então, você pode ter a solução saturada, né? Quando você tem o máximo de soluto que o solvente é capaz de dissolver. Eu posso ter a solução insaturada, quando eu tenho a quantidade de soluto abaixo da quantidade que o solvente é capaz de dissolver. Ou você pode ter a solução saturada com corpo de fundo, quando você tem soluto acima da capacidade do que o solvente é capaz de dissolver, tá? Então, isso daqui é bem interessante. A gente, vamos fazer de novo aqui com outro, vamos colocar aqui, dicromato de potássio, olha, laranja, legal. Vamos lá, então vamos colocar o dicromato aqui, ó, solução saturada, tá vendo? O dicromato, quando ele tem 0,5 mol, ele já forma aqui uma solução saturada com corpo de fundo. Então, vamos diminuindo aqui, até, ó, nesse ponto que a gente viu que ficou todo mundo dissolvido aqui, tem uma solução saturada, ou seja, eu tô na capacidade máxima que essa quantidade de soluto, que essa quantidade de solvente ela é capaz de dissolver. Se eu diminuo aqui, ó, já forma uma solução mais diluída, e aí a gente vai ter o quê? Vai ter uma solução insaturada, tá? Gente, esses conceitos, eles são muito importantes, porque cai bastante nas provas de vestibulares, esses conceitos de solução saturada, insaturada e saturada com corpo de fundo. Então, brinquem bastante com isso daqui, para vocês conseguirem fazer vocês mesmos, e aí vai ficar bem interessante de entender, tá?